Ora, e dá-nos o mote, estes discursos dão-nos, aliás, o mote para avançarmos para a conversa. Eu começo, neste caso, com Paulo Lona, o presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público. Paulo, muito boa tarde. Olhando para estes discursos, nomeadamente aqui o do Procurador-Geral da República, e até depois podemos ir mais longe à questão do Presidente da República e ao pacto que seria necessário, como é que viu estas palavras? Reviu-se em muitas das críticas que acabaram por ser feitas ontem à tarde? Incluindo completamente nas críticas, parece-me que existe uma unanimidade dentro dos diversos operadores da Justiça, desde os magistrados judiciais, magistrados do Ministério Público e oficiais de Justiça, quanto à necessidade que há de um investimento sério da parte do poder político na Justiça, um investimento que é um investimento que também será recompensado até financeiramente, com a recuperação de ativos que é feita no âmbito dos processos de crime. Há neste momento uma escassez de recursos humanos, de recursos materiais, de recursos tecnológicos, que espero que seja possível superar neste ano de 2025. A questão dos recursos humanos ao nível de magistrados e especialmente ao nível de oficiais de justiça é hoje em dia dramática e está a causar fortes transtornos no funcionamento dos tribunais, dos serviços do Ministério Público. Como referiu o Sr. Procurador da República, Procurador-Geral da República no seu discurso, mesmo já com a entrada destes oficiais de justiça, deste curso agora, que serão cerca de 600 ou 700, continuarão a faltar 500 e poucos oficiais de justiça nos serviços do Ministério Público. Isto causa constrangimentos inevitavelmente no funcionamento, imediatamente no âmbito criminal, no âmbito dos inquéritos e em áreas tão sensíveis como a violência doméstica, que foi citada pela Sra. Ministra da Justiça. Muito bem, já lá vamos a mais problemas do setor. Eu queria também, de uma forma mais geral, aqui falar com o António Marçal, o Sindicato dos Funcionários Judiciais, que acabaram por fazer também um protesto silencioso para marcar os problemas que os funcionários atravessam. E pegando um bocadinho nas palavras da Ministra, sente que há esse apoio e sente no Ministério da Justiça um aliado ou esperariam mais de um verdadeiro aliado? António Marçal. Boa tarde, Paulo. Nós, em junho de 2024, assinámos um acordo preliminar que visava que o Ministério da Justiça tivesse o tempo e a calma suficiente para apresentar finalmente uma proposta de estatuto que, e cito palavras da Ministra, fizesse uma verdadeira revalorização funcional e salarial da carreira. Decorreram 6 meses e aquilo que nos foi enviado, que é um arrazoado feito à pressa em finais de dezembro, o que é que nós assistimos? Assistimos a que nada disto é cumprido. Aquilo que faz é a divisão da carreira de uma forma que não tem nenhuma justificação, nem sequer em termos económicos, e depois propõe um aumento salarial que não é um aumento salarial. Inclusive, falha um compromisso que havia do Partido Social Democrata enquanto oposição e designadamente do Sr. Ministro das Finanças e de Estado, Joaquim Sarmento, que foi o primeiro subscritor de uma proposta para a integração do suplemento. Nós vamos entrar no 26º ano em que o poder político diz que o suplemento é para integrar e sobre isso absolutamente nada diz. E repare que, na proposta que nos foi apresentada, o início de funções, aqueles novos 570 funcionários que, em princípio, irão fazer a aceitação na próxima segunda-feira, dia 20, têm um vencimento inferior a 1.000 euros. E nós somos a única carreira em Portugal, e de certeza que a única em todo o mundo ocidental, somos obrigados a garantir a prestação de trabalho extraordinário, não ganhando um único cêntimo. Ora, com aliados destes, eu gostaria de perguntar de uma forma irónica quem é que precisa de inimigos, não é? E está prevista nos próximos tempos alguma reunião com a tutela para poderem voltar à mesa das negociações no que diz respeito à carreira dos funcionários judiciais?
Na próxima quinta-feira está marcada uma reunião. Nós, juntamente com o outro sindicato do setor, o Sindicato dos Oficiais de Justiça, iremos enviar ainda hoje uma proposta, a proposta dos trabalhadores, para que o Governo possa efetivamente cumprir aquilo que tem vindo a afirmar. E a nossa contraproposta segue a regra daquilo que o Governo tem adotado nas negociações com outras carreiras de regime especial e concretiza, por exemplo, aquilo que a Sra. Ministra da Justiça afirmou quando da discussão da Lei do Orçamento de Estado para 2025 e, portanto, nós vamos fazer-lhe esse trabalho, vamos apresentá-lo. É uma proposta intelectualmente séria e honesta e que esperamos que o Governo nos dê sinal de que efetivamente é aliado, porque basta fazer uma simples tabela de Excel. Qual é o custo das paralisações, o custo dos processos na área económica que não andam, para verificar que esta valorização que nós propomos em termos salariais tem retorno direto em termos económicos, para além daquela que é a efetivação de direitos, liberdades e garantias, por exemplo, na área penal, e a Sra. Ministra, e quanto a mim, mal usou a imagem da nossa concidadã assassinada frente aos filhos, imputando à Justiça algo que não pode ser imputado exclusivamente à Justiça. Porquê? A SEIB do Seixal funciona com menos de metade dos funcionários que deveria ter. Tem uma área de abrangência territoriais demasiado grande. Depois, a própria articulação entre esta Secretaria Especial do Ministério Público e o Juiz de Instrução Criminal não é aquela que se justificaria. E depois gostaríamos de perguntar também ao Poder Político se sabe por que razão é que estas secções especializadas que visam combater aquele que é o flagelo que assola a sociedade portuguesa ainda não estão disseminadas por todo o território. E a resposta é muito simples, é que não existem oficiais de justiça em número suficiente para garantir a abertura e o funcionamento mínimo destas secções. Muito bem. Paulo Lona, outra questão aqui, falamos muitas vezes do acesso à justiça e de uma reforma da justiça como sendo necessária. Nós temos mais ou menos uma década passada de uma reforma que existiu, tivemos um novo mapa judiciário, tivemos aqui algumas mudanças, não só no acesso, mas também no acesso, mas continua a ser um dos principais problemas. Também já se debruçou sobre essa matéria, até porque, na sua opinião, há aqui desafios que acabaram por não ficar resolvidos e que ainda persistem 10 anos depois. Sim, eu penso que 10 anos depois é tempo de reequacionar algumas das soluções, nomeadamente no que diz respeito ao tamanho das 23 comarcas que existem atualmente. Talvez haja necessidade de haver algum desdobramento, criar algumas novas comarcas, potenciar a aproximação entre os tribunais e a comunidade e os cidadãos, porque estas 23 novas comarcas que vieram substituir as antigas, por um lado, tiveram vantagens que têm a ver com a especialização, com a própria gestão, mas em algumas situações também vieram criar um maior distanciamento entre a população e o tribunal. E os serviços do Ministério Público também. E penso que 10 anos depois é a altura de fazer um balanço e de ponderar se será de criar, entretanto, novos tribunais, novas comarcas, ou desdobrar algumas das existentes para potenciar essa maior proximidade aos cidadãos. Há esse sentimento de que os cidadãos estão afastados da justiça, que ainda não há um verdadeiro, democrático e equitativo acesso à justiça? O acesso à justiça existe um sistema de acesso à justiça que funciona, que é gerido pela Ordem dos Advogados. No entanto, obviamente, as custas judiciais também em algumas situações são elevadas. E penalizam especialmente não aqueles que beneficiam do apoio judiciário, mas digamos que uma parte da classe média também é penalizada no acesso à justiça por custos de justiça mais elevados.
E fica aqui então uma primeira opinião de um português olhar mais para aquilo que é a carreira dos profissionais da Justiça. Paulo Lona, aqui ouvíamos muito a questão das reformas, das saídas, que muitas vezes não são colmatadas, e se olharmos para o futuro e para aquilo que se prevê, há efetivamente aqui algum perigo de falta de renovação deste setor da Justiça? Nós temos, em primeiro lugar, um problema de falta de não atratividade das carreiras, quer na magistratura, quer da parte dos oficiais de justiça. É difícil atrair pessoas para concorrerem para os concursos que existem nos centros de estudos judiciários, para a magistratura judicial e para a magistratura do Ministério Público, e também para concorrerem para o oficial de justiça. No caso da magistratura, o número de candidatos dos cursos de centros de estudos judiciários tem vindo a baixar drasticamente, em tempos foram 2.000 e poucos, o último curso penso que terão sido 300 e poucos candidatos. E era necessário criar aqui fatores de atratividade. Neste momento, um dos principais impedimentos para haver mais licenciados em Direito, licenciados depois com mestrado, primeiro ano de mestrado agora, para concorrerem, é o facto de terem de se deslocar para Lisboa. Quem é, por exemplo, do Porto ou de Coimbra e que se vai deslocar para Lisboa vai ter um acréscimo de despesas muito elevado, até pelo preço do arrendamento das casas em Lisboa. E o valor da Bolsa precisava de ser aumentado. O valor da Bolsa não é suficiente para comatar todo esse acréscimo de despesas que um auditor de justiça vai ter quando ingressa no centro de estudos judiciários. O Sindicato dos Magistrados do Ministério Público tinha proposto um aumento do valor da Bolsa, que é de 50% do valor de referência dos vencimentos magistrados para 80%, que já foi em tempos esse valor, esse 80%. Estamos a aguardar se irá ser aprovado, não consta da proposta do Governo, apesar de o termos proposto, e achamos que era importante esse acréscimo, até para impedir que quem não tem possibilidades económicas seja por isso impedido de concorrer nos concursos de acesso ao Centro de Estudos Judiciários para ser magistrado, quer judicial, quer magistrado do Ministério Público. E a mesma coisa se aplica também em termos de carreira aos oficiais de justiça. É necessário uma carreira atrativa. É necessário um vencimento que compense todo o acréscimo de trabalho que hoje em dia tem um oficial de justiça. E é difícil atrairmos profissionais, atrairmos pessoas que concorram para as carreiras na justiça sem lhes dar condições económicas e uma carreira atrativa para isso. É as mesmas queixas que há pouco o António Marçal referia, até nomeadamente nessa questão de poderem negociar já com o Ministério da Justiça. Falava aí num ponto também importante, António Marçal, que tem a ver com as carreiras especiais, com aquilo que outras carreiras também foram conseguindo, tendo por base, à luz do que aconteceu, acredita que pode efetivamente haver um entendimento, porque já deixou no ar também a possibilidade de avançarem para novos protestos e intensificarem até de certa forma a luta se isso não acontecer? Sem dúvida, nós entendemos que a greve, que a luta é sempre a última opção e nós queremos, e continuamos a dizer, queremos ser parte da solução. Nós temos apresentado aos sucessivos governos propostas que são benéficas não só para quem trabalha, e neste caso para os oficiais de justiça, mas também para a própria justiça. E permita-me que faça aqui uma análise. Em 2013, 2014, a reforma do mapa judiciário assentava em 3 ou 4 pilares, sendo que na sua maioria não estão cumpridos. A Sra. Ministra ainda ontem falava de que tinha distribuído 5.000 computadores pelos tribunais. Mas esqueceu-se de dizer que, por exemplo, é rara a semana em que as atualizações dos sistemas provocam constrangimentos enormes no trabalho das secretarias e também junto dos magistrados. E aquilo que nós temos andado a fazer é a tapar buracos, a fazer remendos, quando se impunha olhar para a justiça como um todo e apresentar uma proposta que efetivamente fizesse essa reforma estrutural que a justiça precisa. E aquilo que nós vemos, por exemplo, um pouco por todos os países da União Europeia, em que foram feitas reformas estruturais no sistema
de Justiça tem, por exemplo, uma outra consequência, é que retira algumas das funções que não são de funções jurisdicionais típicas ou puras e atribui essas funções aos elementos do staff de apoio, às secretarias, às assessorias. É assim que acontece, por exemplo, na vizinha Espanha, e em Portugal nós continuamos a sobrecarregar procuradores e juízes com um conjunto de funções que poderiam e deveriam ser feitas por outros profissionais, deixando-os mais livres para poderem decidir efetivamente aquilo que é importante. Porque um cidadão, seja vítima ou culpado, quando se desloca a um tribunal, aquilo que quer é o seu problema resolvido e não quer saber se é da A, B, C ou D. A verdade é que nós temos um conjunto de quintas que são responsáveis por cada uma área. Nós temos o ICFES, que detém, e é um poder dentro do poder do Estado, que não tem só os servidores e a informação, mas depois temos a DGAS, mas depois temos os conselhos, e era importante que, quando implantámos a reforma em 2014, que pressupunha um modelo de gestão diferenciado, que esse modelo de gestão fosse efetivamente aplicado. Mas o que é que falta para que isso aconteça, António Marçal? É mesmo só uma questão de vontade política, este pacto que o Presidente da República faz? É que são apelos recorrentes nos últimos anos. Repare, mas é o anterior. Era bastonário, o pai da atual ministra, quando se fez o primeiro Congresso da Justiça. E alguns das conclusões que saíram desse primeiro Congresso continuam a fazer toda a pertinência em 2025. Da mesma forma que os profissionais da Justiça, já por 2 vezes, a última das quais a convite do Sr. Presidente da República, apresentaram um conjunto de propostas a que o poder político não ligou. Nós apresentámos propostas que efetivamente permitiriam algo que interessa ao cidadão, é que a Justiça funcionasse efetivamente e respondesse àqueles que são os seus anseios. Agora, o poder político não quer abdicar do controle. E isto vê-se logo, por exemplo, se nós passássemos um conjunto de competências que estão no ICFES e que estão na DGAS para a gestão das comarcas, nós teríamos inclusive um elemento, e a Justiça a funcionar como elemento de coesão territorial e de dinamização económica do país. É que muitas vezes não se entende porque é que o centralismo do Terreiro do Paço não olha para a área da justiça como algo que pode e deve funcionar melhor, que serve para alavancar a impulsão e o desenvolvimento económico do país, mas responder àqueles que são os anseios da população. E permita-me também aqui uma pequena nota. A questão do acesso ao direito e aos tribunais é fundamental. Eu, enquanto cidadão, por exemplo, não aceito que isto seja tratado como mero assistencialismo. Portanto, eu não entendo como é que um cidadão, quando pretende obter apoio judiciário, vai estender a mão à segurança social como se isto fosse uma esmola. Isto não é uma esmola, isto é um direito humano constitucionalmente garantido e, portanto, não se entende porque é que isto não está na esfera dos tribunais e que se afira não só a questão económica, mas também a pertinência do pedido. E isto, esta forma dual de fazer esta análise, nós poderíamos prestar um melhor serviço de apoio judiciário, poderíamos pagar melhor aos profissionais que fazem este serviço e, simultaneamente, dar uma melhor resposta. Vou dar apenas um pequeno exemplo concreto. Por que razão é que na área de tribunais de família e menores, quando é feita uma regulação das responsabilidades parentais em que um dos progenitores é obrigado a pagar certa quantia para a subsistência da criança, este pagamento não passa a ser efetuado aí sim pela Segurança Social. E quando existe incumprimento, a Segurança Social tem meios coercivos muito mais fortes do que tem o cidadão que está na necessidade de pedir ao tribunal: olha,
A ou B não está a cumprir e depois temos que ir para o fundo de garantia. Tudo isto muda. Portanto, são pequenas mudanças, mas que olhariam para a justiça como um todo, naquela que deve ser o trabalho para os cidadãos e para a construção da democracia e do Estado de Direito Democrático. Estamos nos minutos finais do programa. Temos Paulo Lona e António Marçal alguns minutos também para conclusões. Paulo Lona, temos um ano particularmente desafiante, com aqui alguns megaprocessos e casos mediáticos. Há um grande desafio também à Justiça nesse sentido de pôr fim, ou pelo menos dar um andamento diferente daquilo que aconteceu nos últimos anos a estes processos. Sem dúvida que é um ano que apresenta diversos desafios importantes para a Justiça, não apenas na área penal, mas em outras áreas, na área da família e menores, de forma transversal nas diversas áreas. Mas a capacidade de resposta do sistema de justiça e dos profissionais também está dependente do investimento por parte do poder político. Tem que haver um investimento nos recursos materiais, nos recursos humanos, nos recursos tecnológicos, para tornar mais efetiva a resposta do sistema de justiça, em particular do Ministério Público. Sem esse investimento existir, é difícil exigir melhores resultados. Até em matéria de corrupção, até em matéria de corrupção, porque é efetivamente também algo muito falado, uma agenda para a corrupção, mas isso também carece de meios materiais e também tecnológicos para que possa ser feito? Sim, sem dúvida. São áreas em que a investigação é especialmente complexa, é necessário magistrados, polícias, especializados, e para haver especialização é preciso que haja número suficiente para os poder especializar e que possam trabalhar em equipa para obter os melhores resultados possíveis. É preciso meios tecnológicos, sistemas de pesquisa de informação que vão utilizar inteligência artificial, que vão fazer pesquisas automáticas e agregar informação. E, portanto, tudo isto exige a disponibilização de meios que não estão nas mãos do próprio sistema de justiça, especialmente do Ministério Público. António Marçal, para terminarmos também, estes desafios que se colocam, percebemos que muitas vezes para as pessoas não veem com bons olhos o sistema de justiça, ou seja, não é algo muito positivo. Falam muitas vezes da questão da morosidade, que já aqui foi falada, falam da questão das custas, que acabamos há pouco também por referir. São entraves àquilo que é o acesso e que deveria ser o acesso mais generalizado. Sem dúvida, e é claro, como lhe disse há pouco, quem recorre ao sistema de justiça, vítima ou culpado, quer ver resolvido o seu problema. Eu não sou defensor da diminuição de direitos, liberdades e garantias dos cidadãos para se defenderem. Mas a verdade é que nós temos que mudar o mau uso de alguns dos instrumentos que os códigos de processo colocam à disposição, responsabilizando também eles. Depois, há que ter um discurso, e uma das coisas que, por exemplo, nós apresentámos também quando dos acordos, era que houvesse, a nível do ensino secundário, ou talvez até antes, ensinar aos nossos jovens como funciona o sistema de justiça, e depois também a própria justiça tem que utilizar uma linguagem mais acessível ao cidadão comum, não se fechando numa redoma de juridiquês que torna quase imperceptível aquilo que se está a fazer. Depois é a questão dos meios e depois fazer aí sim uma verificação, uma avaliação se o sistema está a usar corretamente e a responder de forma adequada e assertiva àquelas que são as necessidades da comunidade. Esse é o desafio. Muito bem. Agradeço-lhe, então, Paulo Lona, por ter estado connosco. Também ao António Marçal a presença no programa de hoje. Agradeço aos dois. Fizemos aqui um diagnóstico do sistema de justiça em Portugal. Certamente vamos ter outras oportunidades para falar. Muito obrigada aos dois. Hoje estivemos a falar de justiça, mas amanhã regressamos com um novo tema aqui na Ordem do Dia. Fique desse lado, na nossa companhia. Tenha uma boa tarde.